Olá, pessoal, estamos aqui mais uma vez com o Circuito Empreendedor, nosso podcast. E aqui de novo, meu amigo Caetano, mais bonito do que o outro programa. Quem é que está te vestindo, Caetano? Agora. Obrigado, Marcos Miranda e Olha Gisele. aqui, hoje eu uso o BH, olha, eu visto o BH, tá aqui, ó. Eu uso o BH o ano todo. E ele emagreceu, tá bonito, aí eu... Fitness, tô ficando forte. Agora o negócio tá ficando bom. E também lembrando que a nossa internet, quem é que fornece pra gente? É a FibraLink também, um grande abraço ao Rodrigo, que em breve também estará participando conosco do nosso podcast aqui do Circuito Empreendedor. E é isso aí, sem demora mais, nós vamos apresentar hoje nossa convidada, Hoje muito especial. Mas pra lá de especial, uma pessoa da qual eu tenho uma estima enorme e ela não tem comentários. Assim, vocês vão adorar esse podcast hoje. Então vamos lá, quem é a? Sueli Lara. Aê! Seja bem-vinda, querida. Obrigada. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E a gente quer hoje aqui, principalmente você que está aí de casa, está doidinho para saber a trajetória da Sueli, porque todo mundo conhece a Sueli do Boticário. E ela vai falar também não só dessa trajetória e dessa mudança, né, de chave que ela também está dando no mundo dos negócios. Vamos deixar ela se Não, apresentar. vamos, mas eu tenho que concluir que não tem idade para você mudar. Ah, isso é verdade. É isso que eu queria concluir, É verdade, querido. verdade. Não tem idade para você mudar. E ela vai falar de tantas outras coisas que ela já está começando a fazer na cidade, porque todo mundo rotula ela como a Sueli do Boticário, porque, querendo ou não, foram mais de 3 décadas aí à frente da marca Boticário. Então, no decorrer do bate-papo, ela vai falar também do que ela já está aprontando no ramo do empreendedorismo. Então, Sueli, seja bem-vinda, fique à vontade, apresente-se, por favor, para quem ainda não conhece ou conhece e quer saber mais de você. Bom, eu sou a Sueli Lara, né, conhecida como Pastora Sueli, ou Sueli mesmo. E é uma honra poder estar aqui, né, junto com vocês. E quando o Caetano está falando isso, eu devolvo isso para ele. Conversar com o Caetano, a gente se anima, porque ele transmite isso para a gente, honrando, tipo assim, olhando para nós e dando devido valor. Então, a gente vê uma pessoa nos dar esse valor, a gente se sente mais forte, né? E ele consegue passar isso. E eu fico muito grata, viu, Caetano, por isso. Eu me sinto muito à vontade até. Maravilha, que bom. Então vamos lá, com o Henrique, tá cheio de perguntas para fazer para a senhora. Minha cabeça tá aqui, Meu não sei Deus. nem por onde eu começo, porque eu tava, antes dela sentar aqui, ela tava falando que vai ter um congresso, é? É um congresso, a gente vai estar de quinta até domingo em Canaã dos Carajás. Nós vamos ter um congresso geral de mulheres do estado, né? Então, é mais ou menos umas 5.000 mulheres Olha que vão só, estar gente, reunidas, 5 que é o nosso mil. primeiro encontro depois da pandemia, né? É um encontro que já pode ser pessoal, junto, a gente vai poder abraçar. Então, está todo mundo muito ansioso. E eu tenho certeza que vai ser um congresso maravilhoso, porque eu sei que tem tantas mulheres precisando de um abraço, de uma palavra, e saber que a gente sobreviveu diante de toda essa situação que a gente viveu, mas nós estamos aqui de pé para continuar a nossa jornada, né? Graças a Deus. E assim, até dar os parabéns, porque empreender já é difícil. Agora, empreender para o reino, quando você faz um evento, né? Um evento para 5.000 pessoas, é um desafio enorme, né? Muito grande, muito, porque todo o estado, são cidades que a estrada está ruim, né? Muito difícil o acesso. E receber as caravanas dos receber outros as caravanas, municípios. Então, assim, é cedido às escolas. O pessoal dorme nas escolas? Dorme nas escolas, É um apoia, desafio enorme, as né? escolas apoiam. Até para logística fazer, para organizar e receber todo mundo. Os irmãos se ajudam, dão as mãos mesmo, unidos, e cada um contribui, tem a contribuição que cada um, que a inscrição que é feita, né, justamente para cobrir essas despesas do evento, sabe, que tem que ter um bom som, né, tem que ter um palco legal, tudo tem que ser muito bem trabalhado. Então, tudo isso exige custo, e a gente sabe como é difícil adquirir isso. Com o nosso negócio, com o comércio, já é difícil, porque é uma coisa que você vende, é uma troca. Agora, você imagina fazer isso, Sim. sabendo que você não vai ter tipo, esse retorno visível, né? Que o nosso retorno é muito maior do que isso, ele alcança um nível muito maior.
espiritual. Mas é muito difícil você conseguir. São pessoas que não têm condição nenhuma, mas elas vão para a rua, elas vão vender, elas preparam coisas manuais, panos para vender, um bordado, uma coisa, tudo isso para conseguir o recurso para estar ali no dia do congresso e participando junto. Muito bom, isso é muito gratificante. Fantástico. Porque isso é o nosso papel como ser humano, de poder participar, de se envolver nisso. Porque a nossa vida, com nossos negócios, a gente acaba tomando muito nosso tempo. Então, se a gente olhar para isso e não tirar esse tempo para isso, a gente se envolve e não faz essa outra parte, que é uma das mais importantes, né, da nossa vida. Caetano, eu tenho não sei se é curiosidade, mas assim, né, veio na minha cabeça, primeiro, né, quando você começou a empreender, eu acredito que é desde criança, né? Há muito tempo, assim, na verdade... Só a pergunta é assim, se você, que momento que virou essa chave, ou sempre, por exemplo, seu pai, sua mãe já eram da igreja, e aí você continuou, ou não, teve uma virada de chave que você... Por exemplo, eu tive um encontro com Deus há uns 5 anos atrás, só para minha curiosidade, para entender melhor a pergunta. E aí teve uma virada de chave para mim, há 5 anos atrás, quando eu entreguei as minhas empresas, tudo na mão de Deus, que antes, apesar de eu acreditar em Deus, não era assim. Houve isso em algum momento? Na verdade, a minha mãe criou a gente no Evangelho, né? Todos nós somos criados, 6 irmãos, ela ia para a igreja, levava os 6, meu pai não ia, mas minha mãe ia. E perseverou nisso, né? E, assim, na verdade, quem realmente assumiu isso e acreditou, na verdade, dos filhos, foi só eu até agora, né? E dos 6 esse filhos, encontro, só a senhora? só eu. Foi 22 anos. Nós somos criados no Evangelho, todos na igreja. Mas, assim, a vida da gente, né? Cada um estudar fora, fazer faculdade, tudo isso rouba um pouco, né? Tira um pouco aquela tua vida cotidiana que você tem. A sua formação, a senhora teve que ir para... Estudar fora. Antigamente, Marabá não é como hoje, que qualquer um pode fazer um curso superior, você tem várias opções de escolha de que curso você quer fazer, e Marabá já oferece isso. Mas no nosso tempo, assim, não que seja muito tempo, mas já tem mais de 5 pontos, alguma coisa já tem, tá, Caetano? Dia 23 o Reinaldo Zucatelli teve aqui, ele também falou a mesma coisa, que antes era mais difícil. Era mais difícil, então a gente tinha era esse grande desafio de morar longe dos pais, morar longe da família. Hoje tem medicina, tem um monte de coisa, né? E nós fomos ali estudar fora, estudar em Belém, eu com meus irmãos, a gente morava só, cuidava de tudo, cuidava da casa, né, do apartamento que a gente morava, tinha que ir para uma biblioteca pública para fazer estudo, porque a gente não tem a facilidade que tem hoje. Sua família é natural de Jacundá? Jacundá, Na verdade, nós somos os filhos. Meu pai mineiro, minha mãe paraense de Cametá. Tá. E os dois se encontraram aqui, né, nessa região, Marabá, Jacundá, na época do garimpo, e resolveram fazer essa aliança. E veio esses 6 filhos, e entre uns eu sou a 4ª, né? Dos filhos sou a 4ª. E aí, há 22 anos, eu tive esse encontro, né, no auge da carreira, muito bem, graças a Deus, assim, na empresa, participando muito ativo na associação comercial, na época era a Associação da Mulher Empresária, que foi a criação na época com o André Barbosa, que ainda estava na frente, né, juntamente com a Cristina, e a gente resolveu criar esse conselho. Então, eu estava muito ativa. E, como eu falo, isso toma muito tempo da gente. A reunião, a associação comercial e o trabalho, e a gente se sente assim, faltando alguma coisa. Né? Você chega assim em casa e fala, não, mas falta alguma coisa. A vida não se resume só nisso. E como eu sempre ia para a igreja, acostumada desde pequena, eu nunca deixei, e aos domingos eu gostava de ir com a minha mãe. Inclusive, o desafio, quando era alguma coisa difícil para alcançar na empresa, eu dizia à mãe, ela dizia, olha, tem que orar, tem que acreditar. Então, nessa hora, a gente corre, né? Aí eu dizia, então, é agora. E estava ali aos domingos, agradecendo a Deus, né, pedindo sempre, né, uma direção. E num desse momento eu ouvi uma palavra que realmente essa tocou, né, no meu coração. Porque existe aquele momento que você é tocado. Então não é por força, não adianta você forçar ninguém, você obrigar ninguém, não é assim. E a melhor coisa é quando acontece assim. Porque tudo que nasce pelo coração, ele prospera, ele cresce. Aquilo que é forçado, que é imposto, ele vai, mas por algum momento, no meio do caminho, você se perde. Então, 22 anos já. 22 então, eu tenho anos. 5, eu tenho 22 anos.
E assim, 22 anos intenso, não é 22 anos de estar ali, sentar no banco e ouvir, não, ativamente, entendeu? Ativamente. Meu esposo já foi consagrado a pastor, logo assim, 2 anos que a gente já estava ali, em menos de 2 anos ele já foi consagrado a obreiro, auxiliar, depois pastor, aí já assumiu igreja e a gente chegou lá e aí, o que a gente vai fazer? Nós temos que aprender, né? Então a gente foi aprendendo na garra e estamos aí. Hoje ele é presidente, né, do Ministério de Madureira, aqui da Assembleia de Deus Madureira em Marabá, e estamos aí até hoje, graças a Deus, conseguindo levar essa palavra de alegria, de paz, de salvação, de esperança para as pessoas, né? No empreendedorismo, todo mundo conhece a senhora aqui no município já há décadas. A senhora foi a franqueada do Boticário e uma das principais franqueadas do Boticário a nível nacional, inclusive, por alguns anos, por muitos anos, inclusive. Conta um pouco para o pessoal essa sua trajetória. A senhora começou com o Boticário, quando e aonde? Porque depois chegou numa época que a senhora teve Boticário em outras cidades aqui da região também. Sim. Quando terminamos, se formou, né, eu fiz administração de empresa em Belém, aí resolvi fazer um concurso para o Estado. E passei no concurso e fui chamada para Marabá. Na verdade, eu pedi a opção para vir para Marabá. Incentivada, meu pai, minha filha, tem que vir para cá e tal. Aí, graças a Deus, consegui. Aí, por isso, eu vim. Quando eu cheguei aqui, com 2 anos depois, mais ou menos, surgiu a oportunidade da abertura dessa franquia. Ela já existia, aí estava passando o processo, a pessoa não estava conseguindo andar da forma que a empresa estava mudando, essas mudanças que acontecem, e a gente entrou no processo. E isso fez 33 anos, né? Que eu fiz 30 anos. Nossa quando eu me afastei. Senhora! Então, eu estava assim, solteira, É muito tempo. cheia de medo, desafio, vontade, sabe E aquela a senhora garra? nunca tinha sido empresária, assim? Não, até então eu sempre ajudei meu pai, ele teve comércio, gostava de estar ali. Seu pai já tinha Desde comércio. 8 anos de idade eu gostava de ficar ali ajudando ele. Certo. Eu colocava um banquinho, subia para ficar em pé, para alcançar o balcão. Olha só, bacana, Colocava um bacana, banquinho para bacana. poder ficar, né, alto para atender. E ele, às vezes ele saía para resolver alguma coisa rápida, eu ficava e prestava conta. Quando alguém comprava, ele dizia, olha, comprou tanto, naquele tempo aquela moedinha, né, e tudo. E ele gostava, ele dizia, essa aí leva jeito pro negócio, porque ela presta conta direitinho de tudo. Olha só. E assim, sempre gostei, eu tive esse dom. Que é o jeito que você faz com as meninas quando elas vêm pra cá. Eu tenho 2 anos de 10, anos de 8, eu tento fazer isso. Eu tô me vendo aí. É o dom. E aí, quando eu voltei, né, eu disse, não, eu quero montar esse negócio. Eu não vim para Marabá só para estar ali, né, aquele trabalho, eu quero fazer algo. Então, surgiu essa oportunidade e entrei numa sociedade com a minha irmã, mas assim, eu mais na linha de frente mesmo, ali, gostando do negócio, saía do trabalho, ia para lá, ficava até a noite fazendo planilha, tinha que ser manual, mandava por fax, né, para a empresa, naquele tempo era do fax ainda, então tinha que fazer isso à noite. O pessoal nem sabe o que é fax aí. Não, o pessoal nem não sabe, sabe. Nem sabe. Ó, que é pessoal, fax. Aí quem tinha o fax era muito famoso, olha, nossa, era chique, era uma empresa que era renomada, porque tinha um fax. E aí tinha que fazer tudo isso à noite, né? Para passar fax é tipo, pro pessoal que não sabe, é tipo um e-mail, né? Só que você mandava daqui da base. Era um aqui, aparelho saía de lá e-mail, em São Paulo. era um aparelho de e-mail dentro de uma máquina de Xerox Era que tipo- saía o papel do outro lado. Tá passando a fibra link aí agora? Olha o avanço da tecnologia que a Isso, gente está não tinha lidando. isso. Aí era tipo isso, é como uma máquina de xerox, só que a gente passava o papel. E chegava o que outro era- papel que era do o outro lado. Tipo um mimeógrafo, que preparava as provas das escolas, que tinha que Uhum. passar. Aí passava, tinha que colocar tinta para sair aquelas provas, entendeu? Imprimir. Aí a gente passava. Só que o interessante é que a gente passava aqui, chegava em Belém, chegava em Curitiba. Então, isso era uma coisa assim, né? Naquele tempo era algo assim. E era um papel extraordinário. diferente, era um papel mais fino, mais né? Mais fino. fino, isso. Picotadinho assim. Que não Então, era o papel normal como o A4 ou o papel Não, tinha ofício que da ser bem época. fino, senão ele Que o não papel passava. ofício ainda era maior Nessa que o época aí não era A4. do Jean, não. Ele não, Não. lembra. Era um papel bem fininho, tinha que passar na máquina para não engatar. Se não engatava, não passava nada, dava aquele. E a senhora passou num concurso de quê? Que a senhora... Dá para a Receita, eu fui servidora. Então, Foi mesmo? Da Cefa? Já me afastei porque, né, Da Cefa estadual? Já passou dos 30 anos Sim. de Pois trabalho. é, mas assim, eu quero dizer que a veia empreendedora, né? Você passou num concurso, né? Estabilidade e decidiu empreender. Empreender porque, né, em Marabá tinha que aproveitar o tempo mesmo todo. Aí começamos esse negócio. Aí começou uma empresa que foi ali na Cidade Nova, na Rua Sol Poente, né, onde era a venda direta, né, até então.
E nós iniciamos ali. Aí logo, né, o negócio começou a dar certo, a gente viu que era bom, vamos montar mais uma loja. Aí, vamos atrás, consegui um ponto na Velha Marabá, que é ali onde está ainda a loja até hoje. No né? mesmo lugar. O primeiro ponto, então, do Foi a Boticário Cidade Nova, foi na Cidade Nova, somente. justamente ali onde funcionou por anos. Ali, muitos anos. 30 anos foi ali que iniciou e foi até o final. Do lado da Vips, é? Do lado Da da Vips. Do lado da Vips. Sempre foi ali vizinha Do Ricardo sempre e da vizinha ali do Márcia. Ricardo. Ele acompanhou muito isso, ele ficava admirado, chegava cedo, né? Porque antes de ir para o outro trabalho, eu tinha que chegar cedo, já ensinar como é que lavava a calçada, lavava a rua, para ficar tudo limpinho, para a loja estar sempre preparada. Então, a gente tem que acreditar e confiar nisso. Então, aí vamos montar em Marabá, porque o forte Marabá, na verdade, sempre foi Antônio Maia. Na época não existia outro bairro melhor. A Cidade Nova foi bom, mas todo mundo falava, olha, a loja tem que ter Antônio Maia. Aí a gente começou a colocar lá, compramos um ponto, que é lá onde tem até hoje, e montamos um estande para fazer o teste. Olha, vendeu mais do que na loja. Pronto. Era muito. Aí falou, não, eu tenho que montar essa loja. Aí começou. Antônio Maia era assim, era um formigueiro no Natal ali, era muito E nessa forte. época a senhora comprou, era tão difícil como agora de comprar um ponto? Lá sempre foi difícil? Lá era muito mais difícil. É mesmo? Muito mais difícil, muito, muito, muito. E assim, foi algo assim mesmo de Deus, na direção de Deus, né? Era um amigo também nosso, que ele tinha sapataria aqui. Aí aconteceu um problema com o irmão dele, ele se desgostou, algumas coisas e resolveu vender. E aí juntou a nossa necessidade com a vontade dele e a gente conseguiu adquirir esse ponto. Aí ficou um ano, Caetano, fechado, porque tinha que ter um recurso, né? Tem que ser uma coisa de cada vez. Aí alguém viu tudo, montou não. Aí um ano esperando, meu Deus, não dá para montar, não dá para construir agora. Aí eles começaram a pressionar, olha, já tem um ponto ali, do projeto e tal, e a gente foi, não, vamos encarar. Aí, com 2 anos depois, foi montado na Velha. Aí, não, Paraupebas começou a crescer, né? Não, já precisamos montar uma loja em Paraupebas. Aí, uns 5 anos depois, fomos para Paraupebas. Aí, abriu a praça de Jacundá. Tem que ir para Jacundá. Aí, a gente foi. Antes mesmo, a gente já ia antes. E a senhora que ia na frente, assim, vendo, frente, comprar o ponto. comprar o ponto. E como conhecia meus colegas, ele falava, olha, você que tem um posto aí, né, eu trabalhava no posto, dá uma olhada quando tiver um local, olha, tem um aqui. Então, tinha tudo isso, né? A questão da amizade. Já do networking. Uma das principais ferramentas do empreendedorismo, quando a gente fala, o pessoal não acredita, né? Você tem que ter uma rede de relacionamento. Tem que ter. Tudo, até hoje, desde antes, você precisa ter relacionamento. A senhora só está aqui por conta do nosso relacionamento comercial de muitos anos, a gente já tem que ter relacionamento. Aí foi crescendo, né? Aí chegou a 15 lojas. 15 lojas? 15 lojas. Espalhado. Marabá tinha 9, aí já 3, Paraupeba, aí foi para Canaã, Jacundá, e aí veio a venda direta, que era a venda que é necessário hoje, né? Qual o conselho que a senhora dá para quem está nos assistindo, né, ou ouvindo, e porque o empresário vai passando por fases, né? Uma loja é uma coisa, 3 lojas é uma coisa, e 15 lojas é outra coisa. É outra coisa. É muita gente. Qual o conselho para chegar de 1 para 15 lojas? Assim? Gente, é assim, você tem que acreditar, principalmente em você. Eu sou capaz. Porque tem hora que tu olha assim, assusta e fala, mas tudo isso, né? Quando a gente fazia confraternização, uma vez eu fazia a confraternização, olhei e falei assim, mas tudo isso, meu Deus, isso é alguma coisa que eu falhar, tipo assim, é uma responsabilidade. A responsabilidade não só com os empregos diretos, mas também os indiretos com relação às pessoas. Que você representa, que é uma responsabilidade muito grande, porque... Até hoje você é conhecida como a Sueli do Boticário. E às vezes a pessoa acha muito que é a marca, mas a marca maior tem que ser a sua. Entendeu? Olha aí, você tem que ter uma marca boa. Tem gente que pensa, porque a marca, porque é o fulano de tal que representa... Pode ser algo que dá direção para você ir, mas quem tem que ser é você. Você não tem que depositar a tua confiança na outra pessoa, é em você. É você que tem que acreditar. Isso. É você que tem que ter esse relacionamento. E isso é muito importante. Tanto é que tem franqueados que operam muito bem, por exemplo, tem franqueados que, de uma mesma rede, vamos falar um outro nome aí, falar aqui o nome, Carmes Tefes, por exemplo, tem franqueados de outros lugares do Brasil que, exemplo, vende 100 mil no mesmo local, enquanto que outro, proporcionalmente igual, vende 200. Isso, depende muito. Depende muito da pessoa, né? Da pessoa. Então, aí foram 30 anos.
né? Aí, processo, muita coisa. Aí tem momentos que você pensa, não vou dar conta, aí a pessoa pensa, está tudo fácil, não está, porque assim, tu tem que manter teu negócio em dia, né? Isso é primordial, porque a gente só tinha um fornecedor, né? O único fornecedor. Então, Justamente, se você falhar com o teu fornecedor... A senhora chegou numa escala de 15 lojas, diferentemente de alguns outros empreendedores, inclusive da própria senhora e o seu esposo, que agora resolveram diversificar, já trazendo a segunda geração de vocês para dentro. Mas não, a senhora foi prosperando, foi abrindo as portas, foi abrindo mais lojas e somente com o Boticário como fornecedor e só a operação do Boticário e tal. Hoje em dia, realmente isso, hoje nos dias atuais, é muito difícil, tá? Ou você franquia uma operação ou um conceito, ou você se torna franqueado de uma outra marca, que praticamente foi isso. O que aconteceu nos dias atuais com a senhora. Depois de 30 anos, né, construindo muito isso, e assim, pelo menos da minha parte, eu acredito que as pessoas têm que pensar assim. Você não tem que construir algo para você, porque você não vai levar nada. Você tem que construir isso para as futuras gerações, seus filhos, seus netos, para a sua família, principalmente. Você tem que olhar por esse lado. E muita gente fala, mas o meu filho, mas talvez a forma que você criou, que você ensinou, porque os meus eu sempre tentei passar isso, ó, um dia vocês vão estar aqui e vão assumir. Só que com relação ao Boticário, porque eu acredito que não era aquilo para eles. Porque assim, o que vale na vida de uma pessoa é o sabor da conquista. Você pegar uma coisa pronta, é diferente de você saber o que foi o peso de você construir aquilo. Tá entendendo? Sim. Então, eu acredito que talvez para os meus filhos hoje, se fosse algo que eles pegassem andando, tanto foi, não, isso aí, sempre isso, Caetano. A Sueli, né, foi ela. Né? Foi ela. O mérito nunca é deles, porque... É deles, mas ao mesmo tempo não era. É um negócio que fica... Não é. Aí, então, assim, aí chegou o período da pandemia. Né? É natural, Sueli, porque, assim, às vezes os filhos não se identificam. Tu sempre tentou fazer uma sucessão familiar dentro da operação. Não se identificou? E aí, consequentemente, o resto é história e você vai narrar daqui a pouquinho até o que aconteceu e onde você está atuando hoje. Eu sou muito amigo do Hudson, da Chiques Presente. Eu falo com ele, né? Meus pais... Hudson Júnior. Hudson Júnior. Porque ela conhece o Hudson pai, e a Teca. O nosso Hudson o filho, né? O Hudson. A gente está falando do Hudson Júnior, justo. Eu falo com ele o seguinte, assim... por exemplo, minha família não veio do ramo de ótica. Eu comecei e foi dando certo. Eu falo com ele que, no meu ponto de vista, é mais difícil no caso dele, porque ele pegou o negócio do pai dele andando, parece que é mais fácil. Só que não é, porque ele tem que, além do peso de carregar, porque o pai dele conseguiu ali tudo. E a forma que o pai trabalha. Gente, nós somos de uma geração do fax. E a nossa geração hoje é da tecnologia a tempo e a hora. As informações estão aqui. É isso aí. E às vezes tem coisas que para nós tem dificuldade. Aí tem um choque, né? Tem um choque. Porque tipo assim, o pai é acostumado a dar certo assim, o filho... Mas tu quer me ensinar? Quer inovação. Eu fiz sempre assim, mas assim era mais difícil. E agora tem um caminho mais fácil. E você tem que ser aberto a isso, entendeu? Por isso que fala, nós temos que estar... Né, e a gente batia muito nessa tecla dentro do Conjove com relação, na época em que eu presidi o Conjove, justamente sobre a sucessão familiar. É muito difícil. Tem vários e vários amigos, inclusive, que tiveram problemas com a sucessão familiar e resolveram empreender. Mesmo o grupo familiar, o pai e a mãe tendo um empreendimento, ele optou em ir para um outro caminho e está lá o empreendimento do pai e da mãe, mas ele está aqui andando em outro caminho. Tem outros diversos casos de que conseguiu entrar, conseguiu implementar, mas até hoje o pai está lá, ou como conselheiro, como orientador, ajudando, mas aquilo foi instituído dentro da empresa como um plano de sucessão familiar. Então, aí sim, uma coisa elaborada, uma coisa planejada, um processo sucessório. E isso hoje, para as empresas familiares, é só assim que elas estão se perpetuando, porque senão, caso contrário,
Não vai. Não avança. Não avança. Não avança. E é um trabalho que você vai desenvolver e vai terminar, como muitos a gente vê aí, coisas que cresceu tanto e hoje você olha e fala, para que tudo isso? Era melhor a pessoa ter vivido mais, ter aproveitado mais a vida, do que passar por tudo isso e ver tudo o vento levar, né? Então, a senhora sentiu em algum momento isso? De falar assim, vou dar uma freada e vou focar mais aí no meu ministério, vou curtir mais minha vida. Há muitos momentos, é como a gente estava falando, tem coisas que não tem mais como você voltar. Então, quando você chega aqui, não tem como, Caetano, é muito difícil uma decisão dessa. Você está na mídia, você está ali, você é ativo, você é tudo. As pessoas, você pensa muito assim, como vai ser a reação das pessoas com relação a isso? Então, se você pensar nisso, você não toma uma decisão. É verdade. Então, você tem que fazer uma coisa, se introceder você mesmo e dizer assim, não, eu tenho que descobrir, é isso mesmo, eu estou preocupada comigo. E aí colocar todos os planos na mesa para tomar a melhor decisão. E pensar e pedir ajuda para Deus. É só assim, do jeito como você faz. Entrega quando foi, e vai com 30 anos, fez 30 anos exatamente. Falei, meu Deus, com 30 anos eu preciso, né, como tem a data, o limite, né, que é o limite que a pessoa tem, até o seu direito adquirido, né? Em todo lugar, né? 30 anos de trabalho, você tem direito à aposentadoria. É isso? Eu tô pensando não é parar. Tipo assim, então isso assim... Parar? Impossível essa mulher parar. É impossível. Quando a gente olha, eu falo, nem parece que passou 30 anos, sabe? Foi uma coisa assim tão rápido. Eu vivi tão intensamente. Aí deu uns 30 anos, a senhora começou a refletir. Aí comecei a pensar, os filhos não queriam vir. Não querem voltar, morando em São Luís, foram estudar fora, já queriam um outro negócio para lá. Não, mãe, a gente não quer ir. Casaram, né? Eu falei, pronto, casaram com pessoas de lá. Eu falei, aí parei para pensar, eu falei, não, acho que não vai querer vir mais. Eu falei, acho que é melhor me organizar por aqui e eu ir para lá, né? E fui pensando nisso, fiquei uns 6 meses, foi muito difícil. Aí veio a pandemia. A pandemia, 3 meses a gente ficou praticamente fechado. Então, tu imagina esse tanto de loja, de mais ou menos uma folha de pagamento de mais de 100 pessoas e você tendo que manter isso em dia sem ter entradas, tu imagina. Então, aí você para e começa a pensar que a vida, às vezes a gente não olha por esse ângulo, mas ela te impõe um limite. As situações que vão acontecendo, ela te impõe, tipo assim, tu é um ser humano, entendeu? Seus filhos em São Luís com filho já, então já com seus netos. E aí a senhora aqui e lá. O que eu vou ficar aqui com tanta coisa, tantos bens, trabalhando tanto, os filhos e netos lá, se a gente trabalha e quer ver quem é envolvido, nossos filhos e nossos netos, que são as nossas gerações. Então, foi uma decisão muito difícil. Eu fiquei uns 6 meses que, assim, foi um momento muito meu. Eu acredito que a pandemia, eu falei, Deus, essa pandemia, para mim, foi o momento que Deus me deu para eu não ter que estar dando entrevista, para eu não ter que estar encontrando, tipo, o Caetano da vida, que acredita, que diz assim, não, ela está sempre... Pois eu tomei um susto quando então eu soube. A senhora vai contar já. Não, foi muita gente. Moço, e eu sabia que todo mundo ia tomar tomei um susto. Eu falei, não acredito. O que vai ser da Sueli agora? Ah, não. Não, mas na verdade eu me preparei para esse momento. Então as pessoas pensam que assim, a pessoa não vai... A senhora se preparou para o período sabático. Você tem que se preparar. Então o verdadeiro empreendedor não é aquele que ele sempre tem o seu negócio pautado naquilo que ele já conhece. Porque aquilo se torna uma rotina para você. O verdadeiro empreendedor é aquele que ele recomeça. Ele pega das cinzas e faz nascer novamente. E é muito difícil. Se não for mesmo a força de Deus. Espetacular. Se não for a força de Deus, não tem outro recurso. É o tal do querer, né? É o tal do saber. Aqui porque é muita coragem. Coragem. É o tal do querer, saber. Eles falam muito do empoderamento feminino, né? Tem esse negócio. Para mim, isso é empoderamento. É uma mulher... Você tem que saber a hora de parar, tomar uma decisão, saber a hora de dar passo, tirar a vaidade de lado, tirar o ego de lado, e isso só acontece quando está com Deus. Realmente só Deus. Só porque o ego da gente, nós somos seres humanos, o homem ele é dotado disso. Ah, não, as pessoas têm que me ver assim, as pessoas têm que sempre me ver dessa forma, mas nem sempre é essa forma que você quer para você. E, inclusive, a senhora também deve ter pensado na época, meu Deus, como é a imagem agora que eu vou transmitir para os meus irmãos, os meus fiéis na igreja, por exemplo. Como?
Porque, querendo ou não, todo mundo tem uma Se imagem. abala, tipo assim, não, mas fulano perdeu. É uma porque mulher as pessoas líder. pensam que a as- gente perdeu. As pessoas, É. assim, hoje eu, por exemplo, sou o Henrique da Ótica Helena. Amanhã, se eu falar, vou vender, aí eles pensam, ixi, tá quebrado. Quebrou, o Quebrou, cara perdeu. ele Não perdeu. é isso, você tem que saber sair por cima. Então, qual era o melhor momento? A empresa, no melhor momento dela, é quando ela consegue ganhar prêmios, é quando ela alcança os primeiros lugares, é quando Quando a ela empresa alcança tá os sendo bem melhores falada, igual a resultados. senhora aqui, O todo que mundo é que tem conhecia. valor, Caetano? Uma empresa que, de repente, depois de uma pandemia, se a situação revertesse, tipo assim, não tivesse legal, será que ela teria valor? É. Né? Então, quando ela está no auge, ela tem um valor. Se não está, ela já perde isso, entendeu? Então, eu tive que pensar em tudo isso, com muita segurança. Né? Então, foram 6 meses que eu tirei o meu período sabático, não podia ver ninguém nem abraçar. O que eu fui fazer? Eu fui me trancar, fui orar, fui meditar na palavra, fui pedir direção de Deus e fui fazendo propósitos. Eu quero saber, Deus me dá uma resposta. E a resposta que Deus me dava era sempre que era para eu sair. Meu Deus. Tá entendendo? Tu não querer entregar uma coisa, tu já pensou, tu lutar E contra a lutando vontade de contra Deus? aquilo, né? Deus está dizendo não, e eu estou dizendo, mas eu não quero, Senhor. O que é que eu vou fazer minha vida toda? E como é que eu trabalho 30 anos? A gente pensa muito nisso, gente, eu não tenho que pensar nisso. Cada momento nós temos que viver o momento da nossa vida. Esse momento nunca mais ele vai voltar, e a gente não pode ficar olhando para trás. Eu me libertei disso, tipo assim, as pessoas têm que me ver, porque foi eu que construí. Não, eu construí isso aqui, mas é para... Em outro momento, se eu tiver que sair, outro vai dar continuidade, Sim. eu tenho que esquecer. Hoje eu olho, não penso, não fico com remorso, não fico triste, porque eu vi que foi uma coisa que foi Deus que quis. E eu decidi aceitar a vontade de Deus, porque ele poderia muito bem mudar a situação se eu não quisesse, Sim, né? sim. Mas eu aceitei, falei, quer saber, eu não quero mais. Eu sei que Deus tem algo diferente na minha vida. Aí sabe o que é parar? 2 anos. É. Parar, poder acordar, dormir até mais tarde, dizer, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu tô dormindo. A rotina, né? Do Mas dia a aí- dia. Mas Sair aí, do salto, tipo assim, ai, mas foi tão bom, Caetano, eu pude cuidar dos meus pés. Ai, eu pude cuidar dos meus pés. Eu pude ficar em casa sem Imagina. precisar usar uma base no rosto, sem precisar, se eu não quiser arrumar o cabelo, eu vou arrumar. Meu Deus, isso é muito bom. Gente, se todo mundo puder tirar esse tempo, é muito bom. É, Porque e- para mim foi muito bom. Eu renovei, eu me sinto melhor, sabe? e eu Me vejo sinto que a senhora fez na hora correta mesmo, assim, de O time Porque perfeito. tem gente que espera um momento de que já não tá nem tão lúcido para resolver certas coisas. E aí tomar essa decisão, assim, convicta, porque eu vejo uma pessoa bem resolvida. tem que ser. A pior coisa do ser humano é a indecisão, né? A gente tem os momentos, igual a senhora ficou 6 meses pensando para tomar a decisão correta. Não é uma indecisão, é um momento de reflexão. Tomou a decisão, eu vejo uma pessoa bem resolvida na minha frente. Tem que tomar. Isso é muito E bom. você tem que tomar essa decisão. E no momento você... Ai, meu, mas tomou a decisão, você é muito forte. Caetano, não é fácil. E a questão de, por exemplo, eu vou pensar em mim aqui, né? Eu tenho minhas contas para pagar, né? Não é fácil. Aí, por exemplo, porque assim, eu vejo assim, se eu vender minha empresa hoje, igual a senhora falou, ela tá num momento bom, né? E eu sei que ela me dá tanto de lucro por mês. E eu tenho minhas contas para pagar. Como é que foi essa decisão? Que é tipo assim, olha, Eu tinha que saber que o negócio que eu ia fazer, eu tinha que pagar as minhas contas, pagar os meus funcionários para não deixar nada para trás. Eu tive que fazer, ver o que dava. E aí a gente fica pensando, e o que vai sobrar para mim, né? Pronto. O que vai sobrar para mim? Aí você pensa em 1 ano, 2 anos, Como que eu vou recomeçar? e o que eu vou fazer? O que eu vou empreender depois? Eu vou viver tipo assim, minha renda, provavelmente tem uma renda lá, mas isso aqui eu vou viver de juros. Aí eu pensava, se eu tiver que recomeçar de repente, eu querer ir de volta, não tem problema não. Eu posso começar qualquer coisa na minha vida, eu não tenho vergonha. Vou Justamente. recomeçar. Que era... Então tu tem que ter essa segurança. Se tiver um negocinho pequeno, eu vou para um negocinho pequeno, não tem A problema. senhora vendeu o Boticário em 2021. 2020, 19, final de 2019. De 2019. O repasse foi de 2019 para 2020. Tá. Então, Como nesse é que- período como é de que 2 anos, praticamente, não, 1 ano e meio, né? Porque 20, agora, recentemente, a senhora começou, então, a retornar para o mundo empreendedor. comecei. Aí foi quando E não aguentou ficar longe dos a gente cosméticos, esperou. né? E aí, o que acontece? Eu até liguei para ela no dia. Eu não O sangue do acredito que é empreendedor corre você. na Não, veia. aí ele falou, graças a Deus tu voltou. Eu falei, tô Eu voltando. liguei para ela. E Eu falei, eu mais não forte acredito ainda. que é você. Pois bem, ela foi para uma concorrente. Agora ela é representante Conta da pra gente Natura. como é que é. Conta. Como é que Foi foi? assim, aí tudo foi acontecendo. Por isso que é bom quando a gente entrega algo que você pensa que aquilo é algo que você não consegue viver sem isso. Quando você faz essa entrega, e a palavra ela fala em Salmo 37, assim, entrega o teu caminho e confia.
Mas a gente entrega e a gente não É, confia. fica ali com... Você entrega, mas não entrega. Tu sabe como é que é? Tu entrega, mas tu pensa, não, mas será que vai dar certo? Então, ou você entrega ou você não entrega. Então, eu tive que confiar na palavra. Tipo assim, eu tenho que entregar e confiar. Aí, depois a gente vê que depois dessa turbulência, as coisas começam. Sabe o que é como parece que uma planta ela foi cortada, e tu fala assim, ali não vai dar nada. Quando tu olha e fala, meu Deus, mas essa árvore ela está crescendo de novo. Porque ela está se renascendo mesmo. Porque a raiz dela, porque o importante, tudo que é feito com raiz, ela não morre. Você tem que ter raiz de responsabilidade, você tem que ter raiz de segurança na sua vida. Porque se você tiver isso, você não tem medo. Mas se você constrói tudo isso, a sua vida, usurpando, fazendo mal para as pessoas, não pensando no bem da sua cidade, você pode ter certeza de uma coisa, vai ser difícil você se reerguer. Mas quando a gente aprende na palavra que diz assim, quando você ajuda o necessitado, quando você abençoa as pessoas, ela volta para você. Eu pensava sempre nisso, mas se eu sempre fiz isso, Caetano, por que não vai voltar para mim? Claro. Entendeu? Aí eu lembro que eu conversando com uma pessoa bem antes, que a gente sempre ajudou, eu falei assim, eu queria sentir essa sensação do que é a gente receber. Ai, para que eu fui falar isso? Porque a gente acaba passando, né? Por uma situação que tu tem que entregar, ao invés de tu poder dar para alguém, ou é você perder aquilo, né? Aí ele falava assim, olha, nem queira, porque é uma coisa maravilhosa na nossa vida, mas é ruim a gente não ter. A pessoa falou, né? É ruim a gente não ter para dar, mas é tão bom a gente receber algo de alguém. Então, eu fui lembrando de cada passo, de cada pessoa que eu ajudei, que foi ali, e não pensando em retorno. Eu fiz aquilo por amor mesmo, entendeu? Eu faço pelo sentimento. Quando o Caetano sente isso, é porque ele sabe que isso é sincero. É sincero da minha parte, eu não vou vender para ninguém algo de um negócio meu, porque eu quero tirar proveito disso. Não, eu vou vender realmente algo que eu sei que é bom. Aquilo é importante. Eu não quero enganar as pessoas porque eu quero me beneficiar. Tipo, eu vou enganar porque eu quero vender muito. Não, eu quero vender aquilo que realmente é de verdade. Eu não quero enganar ninguém, entendeu? E isso passa essa segurança para as pessoas. Isso é a raiz que você planta. E é por isso que as pessoas nem acreditam quando ela pensa, eu não acredito que alguém desistiu ou parou isso. A minha reação foi justamente essa. Quando eu soube que a senhora repassou a franquia do Boticário, e aí quando voltou, eu falei, meu Deus, ela voltou, que bom. Aí voltou para a Natura. Falei, pronto, voltou para o meio. Ah, pronto, agora ela vai decolar de novo. Aí começamos. Só que no meio desse caminho, na verdade, a gente estava voltando, era com essa franquia, né? Que foi a franquia do Frigorífico Goiás, que meus filhos abraçaram, que é uma coisa da juventude, aquela coisa de movimentação, e isso, ai, mãe, a gente queria e tal, um negócio assim. Aí foi quando surgiu essa oportunidade. Eu falei, vocês querem? E nós vamos estar juntos. E pode ter certeza de uma coisa, é trabalho. Não pense que é tudo bonito e porque vai levar o nome. Inclusive, quando a pessoa veio, que falou assim, olha, talvez a pessoa venha ou não venha. Eu disse, olha, tu sabe de uma coisa? Pode vir, pode não vir. Eu não estou preocupada. O nome forte aqui tem que ser o meu, não o do outro. Sim, sim. Ele é que tem que agradecer de ter um nome desse, que uma tem pessoa que ter uma dessa. franqueada com a senhora. Pois é. Então, a gente tem que se valorizar. Porque, na verdade, aqui na nossa cidade, Marabá, por exemplo, o nome Gustavo Lima é muito forte como cantor. Agora, como empreendedora, o nome forte é da senhora. Porque, na verdade, ele é um artista. A senhora trabalhou a vida inteira e as pessoas sabem disso. Ele entrou nesse negócio só para puxar a marca. Para puxar a marca. Sim, sim. Assim, é um marketing, né? O marketing. Mas, na verdade, muito bem feito, por a sinal, operação mesmo, se não tiver bons parceiros, não adianta. Sim. E o parceiro maior é realmente quem sustenta o negócio, que era o dono mesmo, que a Frigorífico Goiás ele já existe há mais de tem quase 15 anos. Hoje, então, digamos que o grupo Lara e Costa, né? Que é assim que é denominado, construção civil. Vou começar a dar uns spoilers aqui. Construção civil, por conta do Felipe agora, né? Porque o Felipe está aí. Também tem a Clara, que é a outra filha dela. Administradora, Clarinha. Então, engenheira, isso, na parte civil que está aí. E graças a esses empreendimentos que ela vai falar, ela também pôde se conectar novamente com os filhos. Os filhos resolveram voltar para cá. Assim como ela. Os filhos nasceram aqui, mas foram fora para estudar. Poucos voltam. E esses que voltam,
A cidade abraça e agradece. Por quê? Porque sabem que são daqui, né? Nós não somos daqui, mas a cidade nos abraçou Sim. nos nossos, Eu me sinto marabaense nos já, nossos mas- respectivos Desculpa. segmentos, né? Nas nossas respectivas operações. E assim, conversando com a Sueli no dia lá da inauguração do frigorífico, eu falei, olha, Sueli, isso aqui é fantástico. Mas explica o pessoal, porque o pessoal não entendeu direito. A franquia do frigorífico explica direito. Tá, aí o que Então, acontece? mas Aí a gente conseguiu a franquia. E meus filhos, o Felipe principalmente, ele disse, mãe, tô dentro, já vou embora. Mas é, Ele a pegou, franquia foi atrás. do frigorífico Do Goiás, frigorífico Goiás. que o Gustavo Lima É um dos que- sócios. Senão o pessoal fica perdido aí. Na Isso. verdade... E aí a Natura é outro já negócio. é outro negócio. São, assim, são dois negócios, tá, gente? Isso, Então, Tem independente. mais. tem mais. É porque aí agora... Tem mais. Né? Mas deixar a Sueli Então, falar. a gente resolveu montar o frigorífico. Ele falou, mãe, tô dentro. Ele mesmo foi atrás, alugou o apartamento dele, que morava lá. Então, tô indo, e falou para a esposa dele, olha, eu tô indo mesmo, se tu não quiser, fica aí na casa da tua mãe por um tempo, mas eu vou para lá, eu vou conquistar, é uma coisa que eu quero. Inclusive o Felipe veio, né? Com a Veio esposa, mesmo. a esposa E quando ele veio. veio, aí conseguiu arrumar uma casa e tudo. Aí ela disse, não vou ficar aqui, né? Eu já estou, né, junto, eu vou acompanhar. Foi sábia, né, a decisão Sim, a dela, mulher né? tem Porque tá casado, tem que acompanhar o marido. Imagina um jovem desse aí agora aí no auge, né, aí do negócio. Ele tem quantos anos, ele? Tem 27. 27. 27 Novo, anos. né? Novo. Aí me deu já dor neta, é um casalzinho. Olha só. Como que é o nome deles? Felipe, Miguel e Ayla. Ah, são 3, né? E aí tem um da Clarinha, Ah, que é da o João Clara. Benício, é o da Clara. Não, peraí, tem Um é 3? Felipe Um tem Miguel. 2, Felipe Aham. Miguel e Ayla. O outro, da Clarinha, é o João Benício. Ah, tá. E aí ele disse, estou dentro, mãe, vou. E nós viemos. E começamos aquela obra ali, desde fevereiro, né? Que a gente está ali, e cada tijolinho. Avenida Minas Gerais, esquina com a Ficou Avenida lindo lá. Itacaiunas. Ficou muito Bem no bonito. centro do Belo Bem Horizonte. no centro, pertinho ali do Adventista, do Colégio Adventista, Isso. do Colégio Alvorada, do Green Village, que é Ele tá aquele ficando uma avenida condomínio. muito bonita, né? E ali já puxou, né? Agora é Agora só vai- E acompanhar. tem uma outra coisa que vai abrir em breve lá do Lá do ladinho. Sim, aí do frigorífico, o que acontece? Aí ele veio. Isso ali não para. Aí o que aconteceu? Voltou com tudo. Quando a Clara viu, ela falou, eu não vou ficar aqui também. Ela acabou estimulou ela e ela veio também. E ela assumiu com tanta garra assim, que hoje minha irmã te viu, eu falei para ela, minha filha, eu estou feliz. Ela ali bem empenhada mesmo, sabe, no controle. E eu falei, olha, eu quero que vocês aprendam a forma de como lidar com as pessoas. É assim, entendeu? Aí às vezes pensa, porque funcionário, eu digo, não, você tem que ser duro naquilo que tem que ser. E você tem que ser amigo naquilo que você tem que ser. Porque não dá Não. para confundir as coisas, entendeu? Então eu estou passando isso para eles. E a senhora tem experiência, E aí, né? o que aconteceu? Que eu creio que é o que o Felipe e a Clara, e principalmente o Felipe, que é muito mais entrosado no meio, já foi logo lá para a associação, já fez amizade com todo mundo. Já, o Felipe tá lá no Cojove. Aí, o que eu falei para ele? Felipe, você está seguindo, está continuando aquilo que eu já fazia, de atrair, das pessoas se estimularem. Ele, para quê? Para os filhos dos pais que estão aqui. Poxa, cadê meu filho que foi estudar e não vem? Eu tenho certeza que eles vão vir. Porque o Felipe vai ser usado para isso. Porque ele já está sendo. Muitos que vão lá e falam, meu irmão, tem que vir, aqui que é o lugar. Sim. E aí os outros vão dizer, poxa, o Felipe está lá, né, de boa, eu vou também. Então, assim, ele vai, para a geração dele hoje, ele vai ser uma pessoa muito importante para estimular esses filhos que precisam se despertar para isso. Que é aqui, não tem outro lugar, gente. É Marabá. É Marabá mesmo, a cidade próspera. Diante de todas essas situações, Marabá, ele está crescendo, a cidade está assim, alegre, a cidade está viva. Sim. A gente sente isso, né? Tem a Alcinara da minha igreja, ela fala que Marabá é uma cidade que emana leite e mel, né? Que significa uma cidade muito próspera, Próspera, né? abençoada. Abençoada. Então, E realmente, Marabá tem Marabá é uma que cidade... continuar isso. E aí eu digo para ele, meu filho tem que estar preparado, porque agora você vai seguir de exemplo para aqueles que estão precisando desse empurrão. E aí a vinda de vocês, essa decisão mesmo, que foi muito assim, uma decisão correta, e eles estão firmes mesmo, não foi aquela coisa de decidir e voltar atrás, não. Ele está firme mesmo, com a Clara, então eu estou muito feliz. E aí foi tudo isso que aconteceu. E o frigorífico Goiás está aí, já é uma realidade. E por que a parte de frigorífico? Aí o que a gente foi fazer? Eu fui fazer avaliação. Diante de tudo que aconteceu, da pandemia, que ninguém sabe se pode ter outra novamente, o que pode acontecer?
Ah, porque teve aquela, não vai ter mais? Ninguém sabe. Ninguém sabe. O primeiro lockdown, todo mundo achava que 15 dias estava tudo resolvido. Isso aí eu sempre digo. E demorou mais de 100 dias. Quando dias. eu falo para os irmãos, para os fiéis, para as irmãs, eu sempre digo, gente, na realidade, o que Deus fez com o mundo? Deus parou o mundo, porque tudo é pelo poder dele, ele que permitiu. Ele parou, tipo assim, vocês vão para onde agora? Ele parou para a gente parar e refletir naquilo que a gente estava fazendo, qual a direção, qual rumo a seguir. Foi isso que aconteceu. Então, isso pode acontecer a qualquer momento novamente. E nós temos que estar preparados, né? E aí, o que a gente viu que não foi afetado, não parou, e tudo fechado e não conseguia fechar? Alimentação. Farmácia. E farmácia. Então, qual é a área que nós precisamos estar, né? Aquele que pretende entrar em um negócio. Pretende empreender, né? Essa aí já é a dica, já de milhões. O que aconteceu? Investir no agro. Por quê? Plantações também. Porque quando não tiver, quando faltar, até no mundo, você tem a sua plantação, então vai ter um valor. Então, o que Deus parou e mostrou para todo mundo? É a terra. Tudo ela dá. Mas as pessoas não estavam dando esse valor. Olha, e quando falta... Não vai sair daqui, vai implantar. Mantenha-se no emprego, por enquanto. Não pega essa dica. Olha, na hora que for passar, isso daí, eu não posso falar. Então, o que a gente viu? Que o agro, a alimentação é uma coisa que não parou. Então, se Deus colocou a gente nessa direção, aí quando eu vi o negócio, eu falei, não. Carne, gente, nunca ninguém vai deixar de comer carne. Verdade. Nunca ninguém vai deixar de comer. Ainda mais um celeiro como é a nossa região aqui. Muitas cabeças de gado, consumo muito grande. O Pará, né? O Pará, em geral, o sul do Pará. Consumo é muito grande. A força é a pecuária. Marabá sempre foi, nessa região Parabá, Paraupebas, toda essa região do sul do Pará. A força é muito grande, né? Então, tudo está voltado à bússola do mundo, porque essa preocupação do mundo em querer controlar até a gestão da nossa nação, é porque todo mundo quer o que está bom. Então, agora, todos querem lutar para não querer que uma árvore não pode queimar, isso pode fazer aquilo, aí querem interferir naquilo que é nosso, sendo que eles não têm isso, porque eles já acabaram, já destruíram. Sim. Tá entendendo? Então é sinal de que aqui tem, né? Porque a preocupação é muito grande. E nós estamos aqui. Então, se nós estamos aqui, por que nós mesmos não podemos aproveitar isso, ao invés de deixar outro lá de fora ver o valor que nós temos? Então, a gente precisa dar esse devido valor, né, realmente, para o nosso assim, estado. É tirar o chapéu, né? Porque, além de... O empreendedor, ele tem isso. É difícil parar, né? A senhora conseguiu parar, refletir. Literalmente. E pegou a visão, né? A senhora falando, eu fiquei aqui refletindo. Dá 2 passos para trás. Durante a pandemia, eu fiquei pensando nisso. Várias vezes eu falei, eu vou diversificar. O caminho é ótica. E eu falei, eu acho que eu vou pôr uma farmácia dentro da minha ótica. Porque farmácia não parou. Depois eu pensei, eu vou nem dar essas ideias que o pessoal vai... Mas tomara que dê certo. Não, mas nem adianta, assim, eu pensei... tem um negócio, assim, não é... Fala, Henrique, fala. Não é assim, Henrique, não te cortando, mas assim, não é agora todo mundo montar farmácia. Não, porque a gente realmente tem que montar uma coisa que você se identifica com isso. Sim. Porque aquele negócio, ele dá certo para alguém, mas para o outro ele não dá. É igual um bar, tu vê que alguém monta um bar, tem uns que são bonitos, são tudo, não atrai. Mas não tem nada, você passa numa esquina, tá lotado. não tem nada e tá cheio, lotado de gente e pessoas importantes. Não, mas o que eu quis dizer é assim, ó, de tudo que aconteceu da pandemia, igual a senhora falou, se a gente não parar para refletir, fazer algumas mudanças, tá errado. A gente tem que parar, pensar e ver a direção. Se acha que tá na direção correta, segue em frente, né? Mas a senhora falou várias coisas aqui que foi vários aprendizados. Eu quero te agradecer. Muito bom mesmo. Muito cuidado, bom. não vão copiar aí. Não, de frigorífico. Isso aqui é uma aula. Brincadeira. Mas a gente é uma tá aula. Aqui, eu não tenho esse tipo de preocupação. Eu acho que é para todos. E como eu falei, mesmo que você pegue uma marca, uma franquia, que ela é muito importante, mas ela não é importante só porque ela é uma marca. O importante é você que vai representar essa marca. Porque Marabá, ele foi feito, pode ter outra pessoa, mas o que aconteceu em Marabá, quem fez a marca foi através do nosso trabalho. Sim, isso é inegável. Sim. Tanto é que as pessoas não têm como tirar esse rótulo. Não as pessoas, inclusive, vão lá no frigorífico por conta, justamente,
da pessoa, da sua pessoa. Não, e da pessoa do pastor Vladimir não também. Não é todo mundo que sabe que o Boticário não é da senhora mais. Tem muita gente que... É porque foi um repasse silencioso, a gente isso. não... Eu não, assim, até alguns isso amigos... influenciou, né? Aí a gente não quis, até porque continua, a marca continua, né? Tá aí, a gente foi um repasse, uma coisa tranquila, e a pessoa precisa continuar. Então, o trabalho que a pessoa vai desenvolver, isso é com eles. E eu quero que dê certo, porque, assim, é o momento deles, entendeu? Eu acredito que o que precisava eu fazer, o meu momento, o nosso momento, eu fiz o meu melhor, eu dei o meu melhor. Tudo foi feito com muito amor, com muita dedicação, e isso eu não tenho dúvida. Então, assim, não tenho remorso com relação a isso, porque eu sei que durante o meu período eu consegui fazer. Como realmente. foi, querida, você, então, voltar para o mercado dos cosméticos? Como é que foi essa entrada aí na Natura? Na realidade, a Natura foi assim. Tem uma amiga que ela tá com a Natura aqui, né? Que é a Sônia. E o negócio estava meio, né? Ela estava precisando de uma no ajuda. shopping, é? Não, é lá mesmo, ela precisando de uma ajuda lá. Ela tinha outra coisa no negócio mesmo, que já existia, né? Só que estava meio assim, né? Aí falou, não, tem uma pessoa aqui que pode dar um gás para a gente, né? E nós entramos nessa parceria ali e realmente foi muito rápido a mudança. É como tu está dizendo. As pessoas estão ali e falam assim, olha, é incrível que as pessoas vêm aqui por causa da senhora. Justo. Entendeu? Então, justo. assim, a gente vê, isso foi tão bom, Caetano, me fez tão bem, bom, viu, né? Henrique? Por quê? Porque a gente vê que realmente, às vezes tu pensa, poxa, eu faço, será que as pessoas não vão valorizar ou não vão ser gratas a isso? Mas quando a gente vê essa resposta, que para mim foi uma resposta, essa parada e essa volta, de ver... A loja em frente à tua ótica. Sim, sim. De ver que as pessoas olham assim e falam, poxa, que bom que você veio. E, por incrível que pareça, tem gente que também está começando a renascer de novo, sabe? Vendo a gente estar ali já vivo, entendeu? Você também está sendo instrumento para que outras pessoas possam estar fazendo a mesma coisa. Eu tenho cerca de 30 pontos alugados, né? Teve alguns pontos que eu aluguei que o pessoal falava assim, ixi, não aluga esse ponto aí não, que esse ponto aí ele fala que tem cabeça de... enterrado. É um negócio assim que não dá certo. Eu, não. Se eu for lá, eu oro para Deus, que eu sempre faço isso. E eu vejo que é para eu alugar, alugo o ponto e dá certo. Deu certo com alguns. Aquele ponto que a senhora alugou, ali em frente à minha loja, né? Não dava certo nada. Nada dava certo. Nada dava certo. Quando eu vi lá, porque assim, ela também pegou o ponto e não reformou, não. Ela mudou tudo. Tipo assim, não é que reformou, ele deu um uma ponto. repaginada. Foi um ponto novo, praticamente fez um ponto novo. Ela deu um upgrade. E eu vejo que agora tá dando certo. Então, assim, né? E as meninas ficam sempre lá e elas ficam lá na porta dançando, né? Quer dizer, ficam lá na porta e tem um outro que fica dançando ali na principal. Sim, sim. Aí eu fico dançando com ele lá da frente. Aí ele fala, olha aí essa nós estamos juntos. Irmão, a vida tem que ser assim. Isso, a gente tem que acompanhar. O local onde você está, eu não tenho disso, eu não tenho essas coisas de... E a senhora sempre foi assim. Então, assim, o período sabático meio que, tipo... Era para mim, eu precisava para mim. Pronto. Porque eu sempre estava assim, para as pessoas. Eu tenho que estar bem, para ajudar as pessoas. Sim. Mas eu estava precisando de um momento, tipo assim, para essa transição do meu 5 para agora para os 6 que vai vir para frente. 6, né? 200, né? Eu quero chegar nessa idade, com essa mentalidade. Com essa alegre assim, né? Para me sair dos 200 para chegar aos 30, que não volta mais o ENTA, né? Os 30, 40, agora já vem 50, 60, aí já entra, né? Então, nessa transição... tipo assim, dentro da gente acontece essa mudança de tu olhar e falar, poxa, minha vida, e agora? Venceu os 30 anos de trabalho, já está assim. Aí você para e pensa, não, eu vou voltar. Teve algum momento que a senhora passou por alguma depressão, um período triste, assim, durante toda essa fase? Na realidade, não chega a ser uma depressão, mas a gente sente isso, tipo assim, aquele vazio. Porque quando você tem um ritmo, né? Sim. Aquele ritmo acelerado demais, aí, tipo assim, o freio de mão foi puxado e desacelera. Então, bate assim, aquele momento que tu fica assim, triste, poxa, e agora? Sabe? A gente tem esse momento. Porque algumas pessoas, eu vejo assim, a senhora tão forte, né? Mas todo ser humano, ele tem os problemas, tem dificuldade, né? E eu fico vendo assim, às vezes as pessoas olham para um pastor e falam, não, esse pastor não pode ter um problema, não pode estar triste, não pode ter uma depressão, não pode... E nós somos seres humanos, né? Sim, e é tão, assim, algo tão importante até de ser falado,
Porque todo mundo, porque às vezes a pessoa pensa, poxa, sou eu que passo por isso. Isso E como a gente ensina muito as pessoas a lutar contra isso, que esse é o problema do século. Sim. E depois da pandemia, Henrique, o que tem de pessoas... O que se acentuou. Muito forte. Está muito acentuado. Principalmente no meio mesmo de pastores, pessoas, lideranças. Porque o medo, aquele medo da insegurança, tipo assim, e agora? Tanto é que em São Paulo teve pessoas que não conseguiram sobreviver diante disso, tirou sua vida, a família, com medo, desespero. Então, isso não deixa de ser uma depressão. Sim. Então, o que foi bom que eu vejo de vantagem nisso? Hoje eu entendo melhor quando alguém chega falando disso, que é uma realidade. Você tem esses momentos teu, dessa guerra interna sua, entendeu? Que é uma guerra que você olha e fala assim, não dá para reerguer, eu não vou conseguir, não é? Você tem essas dúvidas, mas ao mesmo tempo volta aquela força que você busca e Deus te dá. Não, eu vou recomeçar sim. Principalmente quem é pegado com Deus, assim, que entende Deus e tudo, eu vejo que existe isso. Às vezes a própria pessoa busca força, mas ela fala assim, mas eu conheço Deus e eu não estou achando força, o que está acontecendo? A pessoa, né, eu tenho amigos, eu já passei um pouco por isso, né? E durante a pandemia, por exemplo, eu teve umas 2 semanas que eu falei assim, eu vou procurar um psicólogo, um psiquiatra. Mas se os psicólogos estavam precisando. Mas sabe por que eu não busquei? Vou contar para a senhora. Eu bem aqui, eu saindo da loja, tava dando essa bagunça, aí eu tinha um outdoor, né? Psiquiatra, não sei das contas. Eu peguei o telefone e liguei. Marquei, né? Era terça-feira. Aí na segunda eu liguei, moça, secretária, eu queria só confirmar se tem amanhã a consulta. Tem. Aí eu perguntei, qual que é o valor? Aí ela falou, R$400 a consulta, vai precisar de umas 10. Eu falei, nossa, mas eu melhorei agora. É brincadeira, gente. É só pra descontrair, mas eu melhorei. A hora que falou que era R$400 e era 10 sessões. Então, quer dizer, tu faz aquilo e não muda, porque é dentro de você, não é outra pessoa que vai te entender. Brincadeira à parte. Né? Mas eu sei que assim, a minha fé e assim, a minha comunhão é tão assim, forte diante de Deus, e isso é muito forte mesmo. Que teve momentos que a palavra fala que Jacó, ele lutou com Deus, né? Lutou, ele agarrou o anjo e falou, não solta. Ele lutou com Deus e ele prevaleceu. Então, eu tive esse momento de lutar, tipo assim, Senhor, por que isso? Sabe? Eu não aceito isso. Tipo assim, por quê? Tipo isso, né? Aí Deus fala assim, mas é assim que eu quero. Então, assim, é uma guerra da gente com o próprio Deus quando você tem uma ligação muito grande. E nesse momento você tem que saber que é uma guerra que você vai perder. Tá entendendo? Então, quando tu chega nisso, é como se você dissesse assim, não adianta. Se Deus quer que aconteça isso, não adianta você ser contra. Porque você só vai quebrar a cara. Porque ele sabe o que vai acontecer depois. Então, ninguém não sabe o que vai acontecer com a empresa. Eu nem sei ainda o que vai acontecer com a empresa futuro. Será que como é que está hoje? Será que está bem? Nós não sabemos, eu não sei, né? Mas ninguém sabe. De repente poderia acontecer ou acontecer algo que era aquilo que eu não esperava e olhar e dizer, poxa, eu lutei, para que eu quis? Se Deus estava querendo me tirar de algo, ele sabia que lá na frente talvez não vai dar certo, entendeu? Ou ele tinha algo melhor e como hoje, por exemplo, ali no frigorífico, a gente consegue um resultado talvez muito melhor do que 5 ou 10 juntos. É uma coisa, um resultado maior. Isso é aquela pergunta que eu falei para a senhora, porque uma coisa é ter uma loja, 3, quando chega em 15, é o que está acontecendo comigo, você já tem que ter um financeiro estruturado, já tem que ter um marketing bem mais forte, é uma outra estrutura que não dá para rodar quando você tem só uma loja. Se você cair nesse ciclo, o que vai acontecer? Você vai pensar que está ganhando e está perdendo. Então, às vezes, é melhor você estar com menos. Né? A empresa vai inchando. Porque você tem que seguir um padrão. Então, a gente mantinha, tipo assim, teve lojas, por exemplo, do grupo da empresa que a gente teve que manter, que, tipo, era só maquiagem. E não vendeu maquiagem em período de pandemia. Era a única coisa que não podia experimentar. Porque não podia experimentar. Como é que usar maquiagem com máscara? Com máscara, batom. Então, assim, você acaba tendo que sustentar aquilo, porque a marca te impõe aquilo. Tipo assim, você precisa representar. E bem,
Tá entendendo? Então, é o preço que você carrega de algo que você está ganhando ali e, de repente, aqui você é como um saquetel furado que está entrando por aqui e está saindo por aqui. Sim. Então, a gente tem que ter cuidado no momento do crescimento, porque você pode até, aparentemente, achar que cresceu muito ou está bem, mas você pode estar roubando de algum lugar alguma coisa que você poderia estar melhor com menos. Inclusive da própria energia do dono, né? Porque é o que a senhora falou, por exemplo, uma coisa, você tem uma loja, você vai ter algumas preocupações. Agora imagina agora tinha 15 lojas. Eu saía às vezes 3 horas da manhã para Paropebas, eu tinha que sair 3 horas da manhã. Para poder chegar lá. Para poder chegar lá antes dos funcionários chegar, para eu ver como que eles vão chegar. Né? Porque não tinha esse sistema de câmera naquela época, porque hoje você tem o tempo e a hora no teu celular. E assim, né? Não sei se acontece com a senhora, por exemplo, tem dia que eu saio de casa, por exemplo, são 30 lojas, né? Eu já saio assim, né? É impossível uma não dar um problema. Tem problema. Então eu já põe na cabeça assim, ó, a hora que der o problema eu vou me acalmar, aí eu vou procurar jeito de resolver. Porque senão a pessoa fica doida. Não é verdade? Nesse momento da pandemia, quem sofreu mais é quem tinha mais. Nossa. Quem sofreu mais é quem tinha mais. Aí o que eu parei para pensar? Para que eu quero ter mais? Se eu vou sofrer mais? Porque quem era o seu assalariado, servidor, o que aconteceu com ele? Estava dentro de casa e o dinheiro caindo na conta. E a gente se E desesperando. nós se desesperando para pagar a conta. Não podia atrasar. E até esperar o auxílio que o governo deu para os empresários de suspender os contratos de trabalho para que não houvesse as demissões, demorou muito. Isso, porque Mas foi uma grande ajuda, mas demorou. Porque pegou todo mundo de surpresa. Pois o próprio governo. Nosso próprio governo, nossa própria nação não estava preparado. O mundo não estava preparado para isso. Tanto é que as maiores potências hoje, elas têm muita coisa que elas estão perdendo para nós. Elas estão começando a entrar em recessão, né? Isso aí. Então, foi uma mexida, foi uma virada. Por isso que a gente não sabe. O grande sofreu mais as consequências. Então, o grande que conseguiu se sustentar, ele pode agradecer, porque foi um verdadeiro abalo, entendeu? Não foi fácil, mas Querida, para a gente pular uma próxima etapa aqui da programação, também, né, não, tem algum outro empreendimento em vista para o grupo? Na realidade, o desejo nosso antes do frigorífico Goiás era tipo um empório, uma coisa sofisticada, né, para frutas sofisticadas, verduras, carne mesmo, tudo isso. Aí surgiu o Frigorífico Goiás, a franquia. E aí, pela experiência que a gente tem, acabamos trazendo para nós isso. Mas, junto com isso, a gente está trazendo hoje uma franquia nova também, que ela só lançou 50 no mercado. E como a pessoa, o administrador que fez essa transição dessa franquia do Frigorífico Goiás conosco, ele também estava com essa opção. Aí o que a gente fez? Ali do lado a gente ia montar um escritório, né? Uma entrada ali, tava de abastecimento e tudo. Aí o que a gente fez? Nós mudamos, fizemos um mezanino, o escritório em cima, e ali do lado a gente aproveitou para montar uma nova franquia, que é o Pé de Fruta. É uma franquia que ela tem tudo em frutas, polpas, entendeu? Em polpas de frutas da melhor qualidade. Tanto é que o açaí deles, que a gente vai representar, tem o açaí em creme, uma coisa que a gente não tem. Por isso que eu digo, às vezes nós temos a melhor opção, a melhor matéria-prima no nosso estado e outro lá fora. Vai lá e busca. Ele aproveita isso e montar a fábrica aqui no Nordeste, ligada a Goiânia também, e em frutas do Nordeste, frutas do Goiás e frutas do Pará. Então, a gente uniu isso porque a pessoa que vai ali na loja, né, na Frigorífico Goiás, ela quer comprar, às vezes ela quer um suco também, além de refrigerante, um vinho que tem para oferecer, a gente vai ter ali ao lado, que é a opção de sucos e também o sorvete. Essas E frutas até a galera... de suco só ou é fruta de... Não, vai ser as polpas, vai vender as polpas que a pessoa pode levar para casa e também nós vamos servir lá. Vai ter uma áreazinha aberta. Era isso que eu ia falar. E ela vai ganhar dinheiro. Não, mas aí eu falei, pessoal que caminha ali. Tem um monte de gente caminhando. Aí o que a gente olhou? Quando eu comecei a ver o povo ali sentado ali na construção, aí passava o pessoal, meu Deus, ali correndo, andando. Aí eu falei, precisa de uma água. Sabe o que eles falam? Eles param no frigorífico comprar água. Aí eu disse assim, agora eles vão parar, vem com os filhos andando. Pronto. Aí vamos parar aqui, vamos tomar um sorvete. Então, leva benefício para a população que está ali, para as pessoas e agrega para o nosso negócio. Ali começa de 5
de 4h30, 5 da tarde e vai Pronto, até perto de 8 horas da 8 noite. horas, mas Tem 8h30. gente andando ali na rua. A gente está fechando todo dia, assim, sempre é 8, 8h30. Não pode ser antes, porque sempre tem muita gente esse horário. As pessoas param as caminhadas e já passam ali, entendeu? Então, imagina quando tiver essas mesinhas ali no suco e no sorvete. Aquela área ali vai ficar... A senhora foi uma das primeiras, né? E aí daqui 5 anos eu acredito que ali vai se tornar uma rua realmente de vários comércios de nível muito bom. E como assim, é exclusividade, o pé de fruta, ninguém vai ter essas polpas, que ela não vai ser vendida assim em franquia. O que é que nós temos a oportunidade? De fornecer isso para a nossa região, entendeu? Então, além disso, a gente vai poder ser fornecedores, distribuidores aqui. E para poder atuar no mercado aqui. Então, é algo assim que é uma porta bem grande para a gente. Mas não vai ficar só no pé de fruta, tem outras coisas aí para vir. Tem outras coisas. Mas aí a próxima agora, nós vamos estar até o final do ano levando o frigorífico Goiás para Paraupebas e o pé de fruta também. Porque a gente já tem um prédio lá e, inclusive, eles foram, né, já fazer a visita e já aprovaram. Então, provavelmente, até o final do ano, agora quando a gente já inaugurar, que eu acredito que vai ser a semana que vem, nós vamos estar inaugurando o pé de fruta antes do final do mês. E aí, depois de inaugurar, a gente vai começar... Vai virar o farol para Paraupebas para poder lançar os 2 empreendimentos lá até o final do ano. Até o final do ano. É isso aí, Caetano. Estamos chegando ao final, né? E aí... Olha, eu fiz 5.8, não tenho vergonha de falar, mas eu sinto como se fosse 1.8, entendeu? A gente, o Henrique só ouvia a gente comentar sobre a senhora. Eu queria ter a energia da senhora. E eu vou sair daqui, já vou para uma reunião, tem um monte de irmã me esperando. Pronto. E aí elas precisam de ouvir essa palavra, assim, de ânimo, porque nós vamos para o congresso, e tem muita gente que pensa, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Falei, vai para a rua, vai vender espetinho, vai fazer um bordado, coloca uma faixa aí, vai nos vizinhos fazer uma rifa e vender, e você vai conseguir. E elas ficam animadas e falam, pastora, se não fosse a senhora, a gente não se animava. Então, além da gente se animar, tem que animar as pessoas também. Sueli, a gente agradece imensamente, mais uma vez, a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Tá? Foi realmente enriquecedor isso aqui, inclusive a sua satisfação também é nossa satisfação. Sim, eu fiquei feliz demais aqui hoje. Tá? Realmente muitos aprendizados. Foi muito. Bom, né? A gente está falando, nem tem noção, né? Justo. Está sendo algo tão importante. Para você que está aí, muito obrigado por mais uma vez assistir. Curta o nosso canal, compartilhe também com seus amigos, nos sigam nas redes sociais do Circuito Empreendedor. A gente agradece aqui ao patrocínio da FibraLink e também da BH. E a gente espera você até uma próxima oportunidade para também estar aqui com outro empreendedor para a gente poder também trazer outras histórias de sucesso, assim como a história da Sueli. Sueli, fique com as considerações finais. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui conosco. Olha, eu só tenho que agradecer. Obrigada, Henrique. E assim, é só e ter esse feedback e saber que foram palavras que trouxe edificação para vocês aqui que estão ouvindo, imagina as outras pessoas. E eu espero que realmente alcance muitos aí que estão nos ouvindo e saber que você é capaz. Não desista. Não tem idade, não tem tempo para você recomeçar. E se tiver que recomeçar do pequeno, recomece de novo. Não se preocupe com ninguém que vai olhar para você, porque todos vão te julgar. Você tendo, você não tendo, as pessoas vão sempre olhar para você e vão te julgar por alguma coisa. Mas se você olhar para isso, você vai parar. Não esqueça que todo mundo é julgado, né? Ao mesmo tempo, olha assim, pelo que tem, pelo que não tem, mas todo mundo vive e continua a vida. Então, não pare. E se você está pensando em fazer algo, não tenha medo de fazer. Está no seu coração o desejo, é disposição. Muito trabalho. Acordar cedo. Primeiramente, acredite em Deus, busque o Senhor, porque sem Ele você não vai conseguir vencer nada. Porque tem momentos muito difíceis que, se não for a força de Deus, a gente se afunda, a gente não vai sucumbir. Mas aí ele pega e fala assim, é assim que eu quero que você saiba que não é pela tua força, não é pela tua inteligência, mas é a minha graça. Porque a graça de Deus é que dá essa alegria.
Uma pessoa sem a graça, ela é sem graça. É verdade. Então a gente precisa dessa graça, a Ah, graça do Senhor na nossa vida, que é isso que nos traz essa alegria. Então que Deus possa abençoar esse projeto que está aí no seu coração, na sua mente. Faça, não tenha medo. Esse é o momento. Marabá é o lugar, é a cidade onde mana leite e mel, onde nós temos a oportunidade de fazer a diferença com excelência. Faça isso e não perca tempo. Estamos aqui. E se precisar de nós, estamos aqui novamente. Amém. Obrigado, Amém. viu, querida? Quero agradecer imensamente aí, falar que palavras aí tocaram aqui no meu coração e que Deus abençoe muito a sua vida, né? Que Ele te dê assim em dobro, sei lá, multiplica aquela parábola dos talentos. Eu sei que a senhora é aquela que, uma das que mais multiplicou, né? Então eu peço que Deus continue fazendo isso na sua vida. Tá certo. Obrigada. Deus abençoe. Pronto, Valeu. é isso aí, pessoal.